vamos passar para o nosso quarto e último axial do conceito transdisciplinar, da proposta de conceito transdisciplinar sobre humanidade saudável. Nós vimos que a estrutura apresentada até agora, Maria, Vitória e Julieta, é a clássica. Você tem a dialógica entre saúde integral e economias humanizadoras. Se você não tiver essa enação, esse ligamento entre esses dois movimentos, você não teria a emergência, então, da saúde, da humanidade saudável. Mas nós temos aqui uma sutileza, ou seja, quando eu digo sutileza, aqui nós estamos usando com a perspectiva de estarmos sendo fidedignos ao pensamento de David Bohm, quando ele apresenta para nós a ideia de ordem implícita. David Bohm não chegou a conversar com Mohan, não chegou a conversar com Basarab, sequer com o Capra. Ele morreu em 91, mas seria maravilhoso se esse cara tivesse conversado com eles, né? E nem com Gregory Bateson. Bateson morreu em 80, mas eles poderiam ter conversado, porque são espíritos. Mas ele conversou muito com o Krishnamurti, né? Foi o grande dialogante dele, foi o Krishnamurti. Então, eu quero dizer que o David Bohm ele precisa ele precisa entrar na constelação transdisciplinar de grandes espíritos que contribuíram. Então, ele vai dizer que talvez lá na dimensão da 10 na menos 17, 10 na menos 16, para vocês terem uma ideia, o átomo, os gluons, estabilizam os quarks numa dimensão 10 na menos 13. Então, talvez 1000 vezes mais íntimo, 1000 vezes menor, exista uma realidade não matematizável, pelo menos ainda. Então, ele chama essa realidade de sutil. Você tem que imaginá-la, né? E você tem que criar princípios que possam ser verificáveis na realidade mais matematizável, a partir dos gluons. Então, nós usamos essa episteme, Maria, usamos o David Bohm como uma episteme para pensar o que seria uma realidade não matematizável, uma realidade sutil. E a gente identificou algo aí a partir da física quântica, evidente, e da biologia, e da cognição, e demos um nome a esse princípio. A gente está sugerindo, nada disso é peremptório, de um princípio feminino que agrega a natureza, todas as naturezas. E então, com muita alegria, a gente vai convidar essa jovem, a mais jovem de todas. Não é a mais jovem de todas? Eu acho que é, sim, a Gabriela Eu Vanessa. acho que a Fê é mais nova, né, Fê? Mas estamos ali, estamos ali. Mas a Fê tem um espírito mais assim, eu não sei. Enfim, ficamos com a ideia de que tu é a mais jovem. A Gabriela Vanessa, ela tem um sobrenome aqui que eu não sei se é japonês ou é alemão. Socker. Alemão. Alemão, Socker. Não sei, eu vou chamar de Gabriela Vanessa. Ela nasceu no Paraná, na cidade de Rio Negro, e é formada em engenharia ambiental. Então, a Gabriela Vanessa é uma engenheira como eu, estou muito contente, né? Enfim. Enfim, os engenheiros são meio, às vezes, assim, meio cartesianos, mas eles ajudam, né? Ela é mestre, e ela já é mestre pelo ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica do país, então, em mudanças climáticas. Ela iniciou já o seu doutorado, mas como agora a gente está sabendo do doutorado em Florença, com o professor Paulo Oref, se a gente quer levar ela para lá, não tem que ter um doutorado, até que o CETRANS lidere aí a criação do nosso doutorado transdisciplinar no Brasil. Está caindo de maduro isso. Mas, enfim, ela é especialista em hidrologia e recursos hídricos, então é uma pessoa da minha intimidade histórica, né? Ela é professora da UDESC, essa grande universidade estadual que nós temos em Santa Catarina, no campus de Ibirama. Ibirama fica no Alto Vale Itajaí, na bacia do rio Itajaí, que é a maior zona, a maior área que resta ainda de mata atlântica no país, né?
tem a maior dimensão na forma de bacia, e é exatamente pertinho lá de Ibirama, onde mora a Vanessa, que se encontra sediado a grande nação, a pequena grande nação dos Xoklen-Lacano, que tem apenas 2.800 pessoas, que foram dizimados pelos colonizadores da bacia do Itajaí. Eles, há 100 anos atrás, Maria, eles tinham 112 pessoas, mataram praticamente todos. Aí fizeram um tal de armistício, entre aspas, e hoje eles são essa grande quantidade de 2.800 pessoas. Julieta é um dos menores povos originários do Brasil, está aqui em Santa Catarina, pertinho de onde trabalha a Gabriela. E com isso eu estou querendo dar uma resposta para você, Julieta, da nossa valorização aos 3 povos, claro, da Mata Atlântica, mas em especial a esse povo Xoklen-Lacano. Então, por favor, Gabriela. A Gabriele integra o nosso grupo de estudos de pedagogia da sustentabilidade e ela tem também uma formação autodidata em permacultura, xamanismo e no sagrado feminino. Então, por isso é que ela vai falar muito mais como uma iniciada no sagrado feminino do que como engenheira, mas é sem dúvida que certamente nós vamos observá-la. Então, com muito prazer, eu passo a palavra para essa jovem Gabriela Vanessa nos falar sobre o princípio feminino. Por favor, Gabriela. Obrigada, prof. Obrigada pela apresentação carinhosa. Eu inicio, então, agradecendo aos organizadores do 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Né? Agradeço pelo caminho, pelo campo aberto até aqui. E hoje eu falo com alegria e falo com esperança. Falo com alegria em estar com, esperançar com amigos tão queridos. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu elaborei para esse momento. Estamos vendo? Sim. Maravilha. Então, o princípio feminino, ele compõe aqui o nosso simpósio porque ele relaciona, ele liga, ele interage com os demais temas. Ele é a fonte das economias humanizadoras, fonte da saúde integral e fonte, então, de uma humanidade saudável. Deixa eu ver porque não está passando. Só um pouquinho, uma falha técnica. Agora sim, agora fez um movimento. E aproveito esse movimento para dizer que ele está aqui representado por essa flecha amarela, justamente porque o princípio feminino é um movimento fluente. Ele flui no interior da flecha, né? Então, ele é esse movimento, esse fiar. Então, por isso, essa representação. E ele doa sentido de humanização ao mundo. Aí teve uma questão, né? O Domingo levantou se a estratégia era a feminização do mundo. Então, está aqui, Domingo. Aproveito, né, para lembrar a tua colocação. Uma humanidade saudável, ela nasce da feminilização do mundo, da criação de laços sociais e do reconhecimento de filiação e pertencimento à natureza. Repito, uma humanidade saudável nasce da feminilização do mundo, da criação de laços sociais e no reconhecimento de filiação e pertencimento à natureza. Aí, nesse contexto de saúde, humanidade saudável, eu trago essa imagem onde a gente vê que a palavra saúde, health, ela tem a origem etimológica dela em os, que é esse todo, né?
essa integralidade. E ela compartilha essa mesma raiz com essas outras lindas palavras, como o role, o sagrado, role, o integral. Isso me dá essa pista de que o caminhar para uma humanidade saudável é um caminhar de integralidades, de harmonização de polaridades, de equilíbrio entre o feminino e o masculino. A humanidade saudável nasce desse equilíbrio, dessa integração entre corpo e espírito. E espírito aqui, a espiritualidade é respirar, né? Inspiro e expiro. Então, olha esse movimento, né? Enquanto eu expiro, você inspira. Enquanto eu inspiro, você expira. Expiro e você inspira. Inspiro e você expira. Compartilhamos o mesmo ar. Então, a espiritualidade está aí, está no respirar e está no compartilhar do mesmo ar. E a natureza, ela não é competitiva, ela é complementar, né? O que liberamos, as plantas absorvem, e o que as plantas liberam, nós inspiramos. Então, fazendo esse movimento também com as plantas. Não há separação, nós somos a natureza. E a complementaridade é a origem dos fenômenos enativos. O princípio feminino a metodologia transdisciplinar tem na lógica ternária um recurso cognitivo para reconhecer as complexidades dos diferentes níveis de realidade e suas transcendências, sutis, sensíveis e solidárias. O princípio feminino é a ordem implícita do agir complementar entre as realidades, do agir constituinte, que resulta na vida, e a transcendência que ocorre dos fenômenos complexos. É um movimento que agrega, que estabiliza e que media a evolução da vida com a irredutibilidade do afetivo, do enativo e do efetivo em todas as relações entre humanos e natureza. Exemplos dessa sutileza. Como exemplos, a gente tem o Bloom, que mediu os quarks, as pontes de hidrogênio que unem os RNAs, e o que acontece é uma enação, é o DNA, né? Aí está uma sutileza. É a integração do imuno, do neuro e do psicoespiritual, que é a cognição. Vimos que somos complementares, vimos essa sutileza presente na natureza. E aí, uma pergunta que é recorrente aqui no nosso grupo, e imagino que é recorrente para você também, que está nos ouvindo, da onde vem, então, esse individualismo? Da onde vem essa ganância? Da onde vem essa indiferença? Né? Aqui, não que exista uma resposta única para isso, mas eu trago essa questão da ciência moderna como contra-reação à Santa Inquisição. Então, a desacralização do universo, a dominação e a instrumentalização da natureza e o feminino desprezado são consequências da redutibilidade da ciência moderna. E a ciência moderna foi uma contra-reação à Santa Inquisição, onde o feminino foi massacrado. A reverberação dessa violência é a indiferença, o individualismo e a ambição. A instrumentalização e dominação da natureza está na ideia de posse, está no uso de agrotóxico, está na produção de carne, na pesca predatória, está no agronegócio, está nas queimadas intencionais e está na objetificação do corpo feminino. A reação tão violenta ao livre pensar deu origem à revolução científica e tecnológica,
onde a ordem é acreditar somente no que se vê, uma redutibilidade. E nessa ordem, acreditar no que se vê, o sutil foi oprimido. Porque o sutil não é uma coisa, mas o sutil também não é nada. O sutil, ele é irredutível e ele é não matematizável. Dou uma respirada aqui nessa imagem, que é muito linda, a deusa Gaia. Um feminino que foi oprimido na Santa Inquisição, junto ao livre pensar, agora renasce para a sustentabilidade da vida. A deusa Gaia representa a criação, a natureza, a expressão do feminino, o amor, a ética do feminino. A emoção fundadora do princípio feminino é o reconhecimento do outro como legítimo. E o cuidado é a estética do feminino. E o abraço, assim como Gaia nos abraça, abraça a terra, é a expressão estética do cuidado. Trago essa imagem de um momento nas Cataratas do Iguaçu. Iguaçu, inclusive, a bacia que Rio Negro faz parte, né, das minhas origens. Trago porque aqui é um momento de encantamento, um momento de beleza, um momento que eu desejo que todos nós tenhamos mais e mais em nossas vidas. E é um momento onde a intuição está presente. Quando eu me deparo com a beleza, eu não analiso, né? Eu não analiso a altura da queda, o volume de água. Eu só faço uau, porque a beleza é intuitiva, o encantamento é intuitivo. E nesse momento de encantamento, onde eu interajo com a beleza, eu vejo que ali tem algo que também tem em mim. Eu reconheço na beleza algo que tem em mim. E esse é um sentimento de uma integração, é uma manifestação da totalidade. É como se eu e a beleza que eu estou vendo, a gente veio do mesmo lugar. É quase que um sentimento de saudade de casa, né? Para entender que a gente veio do mesmo lugar, que o que está ali está aqui. Então, essa é uma experiência do sutil. A atitude transdisciplinar de mediação dos conflitos gerados pela desumanização no mundo tem no princípio feminino sua fonte de rigor, abertura e tolerância. Então, o princípio feminino como mediador, ele abre o caminho do que é melhor para todos. A mediação está nessa árvore de palavras, junto com meditação, medicina, moderação, porque elas compartilham uma raiz que está na ideia de uma medida como insight, não como padrão externo, uma medida como insight. Né? Medere compartilha também. Medere está em saber o melhor caminho. Né? A mediação compartilha essa ideia. Então, o princípio como mediador está aqui abrindo caminho como uma construção do que é melhor para todos. A educação transdisciplinar é humanizadora e tem no princípio feminino uma fonte permanente dos sentidos éticos e estéticos, dado pela contextualização cuidadosa e prudente dos conhecimentos e experiências dos humanos sobre o planeta. A educação aqui, a educação transdisciplinar, trago algumas palavras juntas, tem esse papel também de auxiliar no nosso religar conosco mesmo, né? Através de um autoconhecimento, do nosso religar com os outros, de estar juntos, de fazer juntos, de fazer com as mãos, né? A arte, fazer com as mãos, a arte presente na educação, o confiar e colaborar.
Então, um campo de educação que se abra para um ambiente de colaboração e confiança, porque a educação aí vai ser um solo fértil para que aí nasçam e floresçam as economias humanizadoras. Então, eu vejo a educação como esse solo, onde a gente vai preparar para crescer uma humanidade saudável, para crescer as economias humanizadoras. E uma educação com experiência, porque a experiência é o campo dos nossos processos cognitivos. A enação é circularidade entre ação e percepção. Nossas experiências ocorrem em acoplamento estrutural com o mundo, e a cognição emerge dessas interações. A educação com cabeça, coração e mãos, e o espírito incluo também. E economia, né, o eco, que é o oikos, nossa casa comum, aí, né, tendo o terreno preparado pela educação, é uma economia onde o cuidado, o cuidar, o colaborar e o confiar integram essa economia, essas economias humanizadoras. E aqui essa palavra confiar é no sentido de fiabilidade, de fiar com. E essa palavra fiar é muito feminina, tudo que é derivado de fio, de tecer, né, remete muito à história do feminino, o tecer, o fiar, né, diferente de um masculino que é lavrar, laborar, o feminino é tecer, é fiar, no sentido de imaginar, né, uma peça e fiá-la, e construí-la, e tecê-la. E aqui coloca essa nossa imagem que eu sinto, o fiando com, né? Essa é uma experiência para esse grupo de fiar com, estamos fiando com. Essa imagem é dessa semana, de das dezenas de encontros que a gente teve, né? Nesse processo formativo, porque estamos fiando com. Então, nessa semana fizemos a divulgação desse evento na Rádio Campestre, e aqui está um print também para trazer esses momentos que são frequentes, são semanais, e às vezes até com mais de uma vez na semana. E finalizo a minha fala aqui com o Cupido sendo o princípio feminino e lançando essas flechas para a gente. A flecha da saúde integral, das economias humanizadoras e de uma humanidade saudável. Muito obrigada por esse espaço de fala. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigado. Aí, estamos de volta aqui. Muito obrigado, Gabriele. Valeu, amiga. Vamos ver lá. Tem alguma perguntinha lá específica para a Gabriele? Alguém fez uma... Vamos ver. Tem uma pergunta aqui ainda que não foi respondida e depois tem vários comentários, né? Mas uma pergunta aqui, ó, do Eduardo Mouri. Como vocês veem as conexões e sinergias entre os conceitos que estamos aprofundando hoje, como saúde integral e economia humanizadora? Eu acho que isso é para a Gabi, né? Acho que a Gabi pode responder essa para a gente, Gabi. Acho que todos podemos, mas eu posso começar. Essa fala, ela foi tecida, junta, e a gente vê vários elementos em todas, né? O cuidado, o amor, o reconhecimento do outro como legítimo, os vínculos. Então, existe algo que está em todos, né? A gente não separa essas áreas. E além dessa ética, estética do feminino presente na saúde integral, nas economias humanizadoras, a gente pode ver também a minha fala de a educação, por exemplo, como um solo, né, onde a gente vai criar um campo de colaboração. A gente vê hoje na educação, ainda em alguns casos, um ambiente de competição. E se a gente cresce com esse ambiente de competição, a gente vai levar, né, para a nossa vida
adulta, né? Se faz um trabalho aí para transmutar isso, mas o que a gente precisa, né? Então, é criar esse solo fértil onde a gente tem um sentimento de confiança, um sentimento de cuidado, de colaboração e uma saúde integral, um cuidado com o planeta, um cuidado com a natureza, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de fazer junto, ele emerge daí. A humanidade saudável emerge desse cuidado na educação, na economia. Então, essa relação que eu enxergo dessa maneira. Ok. Quem mais das meninas? Eu posso complementar assim, o que a Gabi falou. Eu sinto que existe algo que é sutil a tudo isso, né? Que a Gabi tão bem falou na apresentação dela. E eu vejo que uma sutileza dessas relações entre os conceitos que a gente trabalhou hoje está muito no fundamento da emoção como fundadora do humano, da emoção do amor como fundadora do humano. E esse amor que se expressa no agir cuidadoso. Então, a gente vê que isso é um fundamento, e esse é o agir que a gente percebe quando a gente precisa de relações, quando a gente precisa identificar uma economia humanizadora, quando a gente precisa pensar na saúde integral. Então, e claro, e há uma expressão, uma ação, né, desse sentimento baseado no amor, e que se expressa nesse vínculo, nessa nossa capacidade de se vincular. O ser humano é um ser que tem assim uma capacidade de se vincular enorme, e eu acredito que a gente tem que potencializar essa nossa capacidade de sentir esses vínculos e de nos sentirmos responsáveis, que isso vem acompanhado, né? Então eu acho que é por aí. Ok. Bom, amigos, então eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a última etapa aqui da conclusão, que é a nossa noosfera, né? Então, eu pedi para a Marta ver se ela podia passar isso aqui, já mandei para ela, para fazer uma coisinha mais bonita, né? A ideia é que cada palavra esteja numa palavrinha maior e embaixo estaria o primeiro nome da pessoa, só para ela... Tu conseguiu, Marta? Não, professor, não vai ter tempo suficiente. Não vai ter tempo. Mas Tá. se tu tirar uma foto boa, eu projeto ele no vídeo. Tá. Bom, eu vou colocar aqui e depois a gente pode completar. Eu espero que... Eu te mandei agora, Marta, Tá. o escudo do norte. Vê se está aí. Bom, enquanto ela dá uma olhadinha, antes que a gente entre nessa parte, eu queria apenas... Também. Tá, eu queria valorizar aqui os últimos comentários, em especial de uma pessoa que eu não tenho o prazer de conhecer, Carlos Felipe. Se você puder entrar em contato conosco, não sei se a Maria conhece Carlos Felipe. Conhece, Maria, essa pessoa? Carlos Felipe? Acho que não, né? Enfim, porque tu fala de uma referência sobre os estoicos que eu também estou utilizando para dizer, para afirmar, né, que a transdisciplinaridade nos permite, a cada momento, perguntar pelo sentido da vida, né? Então, essa perspectiva de sentido que os estoicos nos dão. E você fala aí que eles têm algo mais específico, a oikeioses, que fala do cuidado com o todo. Se você puder falar conosco depois, Felipe, agradeceria muito esse cuidado. O que temos agora aqui... Ok. Bom, amigos, nós estamos, então, buscando dar uma expressão pedagógica para esse termo noosfera, que é a irmã menos falada da biosfera, né? Oi. Antes da gente finalizar, eu posso dar minha contribuição ali da resposta do... Por favor, por favor. E eu reparei também no comentário dessa pessoa a quem o senhor se referiu agora, e me surgiu, assim, um comentário, na verdade, né? Porque ele coloca ali sobre a identificação do ser recíproco e do ser
equitativo, a gente não precisar olhar pelas externalidades, mas que isso já fazia parte de nós, né? Eu identifico muito assim com a linguagem com que a gente está falando, né? Porque eu acho que parte do momento, e também como uma resposta das estratégias, né? Das pessoas que perguntam como que a gente vai fazer, como que a gente faz para praticar isso na sociedade, para implementar economias e cuidado. Eu vejo que parte do princípio da gente, enquanto ser pessoa, se identificar enquanto ser transdisciplinar e perceber que esses conceitos, assim como ele coloca ali, fazendo uma comparação com os estoicos, já estão dentro de nós, como os nossos colegas, como a gente colocou aqui, né? Dentro da lógica do vivo existe a complementaridade. A lógica do vivo existe a complementaridade. A estética do cuidado, a ética do amor já existe dentro de nós enquanto seres vivos. Existe uma biologia do amor e de cuidado, né? Das células, os tecidos do corpo, né? A pele em si sendo elementos que simbolizam a autonomia do ser. Então, existe, dentro da lógica do núcleo do átomo, a lógica da complementariedade. Então, perceber que dentro de nós, o que nos faz funcionar enquanto seres humanos, né? É uma lógica de complementariedade, de autonomia, né? Isso nos faz perceber que, poxa, se essa lógica está dentro de nós, e nós somos parte de um todo, enquanto uma teia, pois essa lógica também está dentro da biologia dos outros seres que habitam esse planeta, e como que a gente não consegue, como que a gente prefere trilhar caminhos que não sejam esses naturais, que transcendem da nossa própria existência. Então, a partir do momento que a gente se identifica na biologia nossa, enquanto seres transdisciplinares, parte de níveis de realidade diferentes, nos identificando enquanto seres que fazem parte do nível de realidade microfísico, que vê e percebe a física quântica nas relações, percebe a relação entre os átomos, essa micro do infinitamente pequeno, da macrofísica, da nossa biologia, da nossa interação aqui no mundo que a gente vive e vê, e da psique. A partir do momento que a gente percebe essas relações, né, a gente percebe aonde está, identifica dentro da nossa própria vivência, onde está a ação do princípio feminino, onde está a nossa sutileza, onde está a nossa sensibilidade, onde está o meu reconhecimento do outro, partindo do que é possível para nós dentro da nossa realidade imediata. O que dentro da minha realidade imediata, na minha família, como é que eu me relaciono? Como é que eu me relaciono, como é que eu me comporto nos meus diálogos? Será que eu faço uma relação que exclui quando um oposto é colocado? Porque a transdisciplinaridade nos coloca que nós não excluímos, os opostos não são excludentes. Nós transcendemos essa relação e nós nos vinculamos àquilo que nos une, né? Então, como que estamos fazendo isso? Acho que parte de uma pergunta de como que é dentro de nós mesmos, né? Através dessa atitude transdisciplinar, e como que isso é visto ao mundo, sabe? Então, é isso, professor. Ok, Fernanda, eu te agradeço, mas nós estamos nos últimos minutos, agradecemos aí a tua contribuição agora. Bom, eu estava colocando que essa bolinha que a gente faz aqui, Maria, Vitória e Julieta e amigos, é para trabalhar essa condição dialógica do humano, ou seja, nós sabemos muito bem que somos espíritos, mas a gente às vezes não tem bem claro que nós também somos biosfera, né? Então, existe uma biosfera a qual nós estamos ligados de forma inativa. Ao nascer, nós já somos biosfera. Então, a ideia de noosfera é uma ideia de a gente criar um espaço cognitivo de amorosidade, de respeito e de uma experiência de construção de consenso mínimo. É uma pedagogia que constrói consensos mínimos, né? Através da linguagem. Então, aqui nós temos palavras como hope, do colega lá do Nordeste, esperança, ubuntu, presença, pertencimento, acho que foi a Vitória que colocou, compromisso de gerações, vínculo, foi muito... aqui, eu não sei se dá para melhorar aqui, deixa eu ver se eu me diminuo aqui, a cultura da pertinência, afinidade e solidariedade, pedagogia transdisciplinar, cultura do cuidado, enfim, tem mais umas outras aqui que eu não estou conseguindo ver,
e mais uns espaçozinhos aqui que a gente... Bom, então eu convidaria agora para nós fazer uma última rodada. Eu peço que todos aqui possam participar. Então, por exemplo, se a Vitória gostaria de ver uma outra palavra que não está aqui, por favor, Vitória, nos diga. A Julieta, a Maria. Então, fazer uma última palavra para fechar completar essa nossa noosfera. Alô? Sim, sim. A Maria. Maria. Vou colocar no chat as palavras. Pronto. Eu penso que eu colocaria ainda aí 2 palavras. Multireferencialidade e multidimensionalidade. Multireferencialidade. Muitas dessas palavras, elas podem estar inseridas num mesmo nível de realidade, então elas são apenas multireferenciais, mudança de qualidade dentro da própria multireferencialidade, no mesmo nível de realidade, você pode ter um upgrade dessa mesma situação. Quer dizer, você pode ter um vínculo que é vínculo, relação de vínculo, mas você pode ter qualidades diferentes desse tipo de vínculo, mas ainda no mesmo nível de realidade. Ou você pode falar em vínculo no nível multidimensional. Então, você já está falando diferentes tipos de vínculos que se estabelecem. Eu vejo que na fala das meninas, que eu achei muito bom ver gente jovem aqui, levando isso para frente, inovando e criando. Isso eu acho que é a maior esperança para a transdisciplinaridade, porque a transdisciplinaridade não pode estar sendo feita só com octogenários, né? Isso já basta. Mas, então, é muito bom ter esses rostos jovens de pessoas que não só acreditam no que estão fazendo, que é isso muito importante, e estão fazendo. Isso porque é uma combinação. Você pode até acreditar em certas ideias, conceitos e tal, mas não está trazendo isso para ação. E eu vejo que essas pessoas que aqui se apresentaram hoje estão fazendo esses 2 lados da moeda, o cara e o coroa, né? Que as duas são igualmente importantes, porque senão nós não temos moeda de circulação. Isso quer dizer, nós não temos comunicação e nós não temos moeda de troca, que foi tanto falado aqui na questão da troca. Então, mas eu acho muito importante diferenciar o que é uma melhor qualidade realizada no mesmo nível de realidade. Eu acho muitas das ações aqui são melhor entendimento no mesmo nível de realidade. Se eu entendi o biológico assim, e hoje eu entendo o biológico com mais acuidade, é um ganho incrível, mas é ainda no nível biológico psicossocial. Não posso confundir multireferencialidade com multidimensionalidade, né? Então, por isso que eu sugeriria a inclusão dessas 2 palavras nessa noosfera aqui. Ok, Maria, obrigado. Vitória? Parabéns a todos vocês pelas falas. Obrigada. Serenidade. Como? Serenidade. Ok, Vitória, mais algum comentário? Mais uma... Não, olha, eu gostei muito das meninas falando. Repito aqui as palavras da Maria, não vou repetir, porque ela falou bem. Ter gente jovem que quer e está fazendo. Isso é muito importante. Então, acho que bem. Vocês estão no caminho. Tá bom, tá ótimo. Julieta, você quer agregar alguma palavra? Quero agregar umas 3 palavras. Tá. Primeiro, felicito a equipe do trabalho, é muito importante, eu acho que abre muitos caminhos, tem muitos matizes, alguns são discutíveis, né? São dialogantes, e essa é a posição da transdisciplinariedade, de diálogo e de poder debater e dialogar.
As categorias que eu colocaria seria um pouco um matiz diferente. Para isso nós estamos no Congresso, né? Para isso nós estamos para poder dialogar. Um matiz diferente que eu coloco a categoria de transdimensionalidade. Primeira. Segundo lugar, eu coloco a categoria em relação, por exemplo, ao que colocou a equipe do ser, do sujeito. Eu colocaria a necessidade de pensar numa subjetividade. Também a última, para não poner mais umas 5, que seria muita pretensão, só uma última, que seria uma categoria de transrealidade. Eu acho que a partir dessas categorias que não são minhas, são colocadas pelo Basarab e em algumas conferências que ouvimos dele e de outros, eu acho que nesse sentido que a gente pode matizar um pouco mais as problemáticas que se colocaram, né? Porque se falamos da realidade, ou níveis de realidade, se a gente coloca transrealidade, é a relação do sujeito com o objeto. E depois, também, como vocês colocaram, seria a quarta. Já vou parar, porque ficaria muito feio. Não gosto ficaria muito feio. A última, como a equipe fala muito de humanidade saudável, a categoria que se usa, em todo caso, que poderia dar um matiz um pouquinho mais complicado, talvez, é a categoria de transhumanidade. Não humanidade saudável. Transhumanidade é a categoria que coloca, essas 4 categorias que colocariam a reflexão no sentido transdisciplinário. Tá, legal. Bom, amigos, então nós estamos com essa página bastante cheia, bastante marcante, presença. Nós vamos fazer ela bonitinha e vamos mandar para o México para incluir como resultado pedagógico aqui neste painel. Desse... Eu queria aproveitar e agradecer e responder aí a uma pergunta sobre a atuação da rádio, né? Então, a rádio ela agiu como essa cola, como esse glue, um elemento aglutinador desse grupo, e é uma atitude transcendente estar dentro de uma rádio falando de transdisciplinaridade. Então, esse grupo todo me apoia e está junto no programa, e por isso eu escolhi estar com o banner da rádio atrás de mim, porque foi na rádio que eu conheci o professor Daniel, foi na rádio que eu comecei com essa conversa com as meninas, e eu queria agradecer em especial a Vera Laporta, que foi quem me colocou em contato com o CETRANS, e também com a Tereza Cristina, que a gente fez bastante mediação, e em especial o Julei Tardar, que está em todas as conferências, todas as conferências, com esse sorriso maravilhoso, com essa amabilidade nos recebendo. A Maria Fernandes, a Vitória, pelo trabalho, pelo empenho, né? E também a Denise Lagrota, que seria a nossa parceira que estaria ali. Então, minhas colegas, parabéns, muito obrigado, e é isso aí. Ok. Bom, então agora a gente encerra, eu vou encerrar aqui a minha parte, registrando a minha gratidão, a minha alegria, a minha felicidade. Eu acho que hoje a gente conseguiu dar conta desse convite que o CETRANS, na pessoa da Maria, da Vitória e do Américo, aí nos repassaram, da Denise, enfim, espero que nós tenhamos sido úteis. Agradecer e abraçar a Fernanda, a Juliara e a Marta, e de tal sorte que a gente possa continuar juntos daqui para frente, seria legal. Se a Vitória quiser encerrar, a Vitória, a Maria e a Julieta, eu agradeceria, passo a palavra para vocês, então. A Vitória não quer? A Maria? Muitas graças. Está tudo bem. Abraço, Marco Túlio. Muito obrigado por essa transmissão. Sim, um grande abraço ao nosso amigo Marco. Sim, Marco. Ai, querida, muito bom. Obrigada. Julieta, quer dar um encerramento? Não, está bem assim. Muito obrigado. Com emoção, e a gente continua andando.
Ok. Ao próximo. Até mais. Próximo, ok, amigos. Até mais. Até mais.